Micro-objetivos. Chegamos ao final do nosso plano de ação. Agora a gente já passou pelo macrociclo, pelo mesociclo, chegamos nos microciclos, nos micro-objetivos, que são objetivos de execução, de realização. E para que eles servem? Para pegar toda a teoria do nosso plano de ação e colocar em prática. Então ele vai responder aquela pergunta de como fazer as coisas. A gente já sabe o que fazer, a gente já sabe por que fazer, chegou a hora da gente saber como fazer ou se já sabe como executar. Mas a primeira coisa é definir o prazo. Esses microciclos vão ser em quantos dias? 3, 5, 7, 10, 15. Tem que saber o que é interessante para o seu objetivo. Eles podem até ser de um mês, mas o importante é que a gente tem eu não gosto muito do prazo de um mês, porque a avaliação ela demora muito. Micro-objetivo, microciclo, é de rápida execução. O que estiver dando certo aqui, a gente já altera, já melhora, já reformula, já ressignifica e continua. Então, prazos muito grandes constituem dificuldade para essa avaliação e dinâmica do processo. Então, micro-objetivos eu acho ideal até os 15 dias no máximo. Uma semana ou 10 dias já está de bom tom. Então, como é que a gente já definiu agora a questão do prazo? Vamos avançar. Como a gente faz? A gente vai responder agora com os micro-objetivos como a gente faz a tarefa. Muito simples. Ou eu sei executar, ou eu não sei executar. Então, eu já defini quais são os meus mesociclos. Dentro dos mesociclos, eu começo a definir agora quais são os meus micro-objetivos. Eu vou me preparar para fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer isso nessa semana, eu vou ter que fazer outra coisa na outra semana. Eu não sei como fazer, então preciso me preparar. Então, vou pegar um microciclo inteiro ou parte do meu microciclo e vou planejar. Se eu não sei o que fazer, eu estudo. Se eu sei o que fazer, eu faço. Se eu não sei o que fazer dentro do micro-objetivo e quero fazer, eu estudo, separo um tempo para estudo e separo um tempo para execução. Eu estudo e faço. São essas três formas, bem simples. Mas eu vou explicar um pouquinho na prática como isso funciona. Para finalizar, para exemplificar, eu vou pegar o meu plano de ação todo e vou recapitular até chegar nos micro-objetivos. Tem a colinha aqui do lado para eu não me perder um pouquinho, mas pegando a ideia. Eu peguei um plano, um objetivo máximo, que era o objetivo final, e transformei em 3 macros objetivos. Então, meu plano inicial era em 365 dias, constituir uma empresa totalmente online. Melhorando isso, eu vi que esse plano podia se transformar em 365 dias, analisar e estudar a criação de uma empresa online, definir o segmento, produto e criar a empresa online. E gerar resultado de faturamento de 25 mil com no mínimo 10% de lucro. Então eu especifiquei tanto o meu macro objetivo que deu para dividi-lo em 3. Eu peguei o primeiro macro objetivo, que é analisar e estudar a criação de uma empresa online, separei 4 meses para ele. Primeira parte, o que eu ia fazer? Analisar e estudar a criação de uma empresa, mas tomando como treinamento pessoal, definindo como é que eu tomo minhas decisões, o que eu faço. Separei treinamento pessoal no meu primeiro mesociclo. E no segundo treinamento, que é em marketing e vendas, estudar marketing e vendas, eu separei no segundo mesociclo. Então eu defini o meu macrociclo, o meu primeiro, em 2 objetivos menores, meso de um mês para treinamento pessoal, meso 2 para treinamento em marketing e vendas. Até aí fomos. Continuando. No meso 1 ficou estipulado o seguinte objetivo: definição e criação de objetivos e plano de ação. 1 mês. É para eu treinar meu mindset, para eu me organizar, para eu criar meu plano de ação em 1 mês. Esse é o meu ciclo meso. E no segundo meso, que seria o planejamento e estudo do marketing e vendas em geral. Vamos definir por que fazer isso. Eu podia ter aberto a empresa e depois estudar o marketing. Só que eu ia estar com a empresa operando, com responsabilidades e obrigações da empresa. Então, eu defini pegar toda a parte de marketing e vendas e trazer para um estudo prévio antes da abertura da empresa. Lembra que eu falei sobre vinculação de objetivos? Ou seja, a gente sempre trabalhar um objetivo, um mesociclo, juntando com outro, assim como um macro, juntando com outro. No micro isso fica mais evidente. Quanto melhor essa vinculação, mais didática fica o meu crescimento, meus objetivos, e mais forte vai ficando as minhas decisões. Lembrando só uma coisa, é normal nos primeiros ciclos você ter mais trabalho.
Daqui a pouco eu explico melhor isso quando eu falar dos microciclos em si. Mas é normal você ter mais trabalho, ter maior volume de trabalho no início. Na verdade, não é que você tenha mais trabalho, mas o novo te dá mais dificuldade, ou seja, te dá mais necessidade de atenção, o que torna teoricamente mais difícil. No final, a gente vai estar fazendo tarefas mais complexas, mas como a gente aprendeu muito no meio do caminho, as tarefas complexas parecem ser mais simples. Nesse mesociclo, nesse treinamento pessoal, que dura um mês, eu decidi dividi-lo em 4 microciclos, um por semana, para poder me organizar e não demorar muito nessa primeira fase. Mas cada semana de uma importância, de uma vinculação com a outra. Iniciando com as organizações de ideias. Então eu precisava tomar minhas decisões e organizar o que eu queria fazer. Trabalhei na primeira semana, decisão, foco e ciclo de realização. Na segunda semana eu comecei a organizar o meu plano de ação. Então eu estudei sobre as formas de aprendizagem, estudei sobre os perfis comportamentais, misturei os dois para poder entender não só como eu aprendo e me interajo com o mundo, e assim como as pessoas também lidam com elas. Ou seja, eu sei trabalhar melhor a minha forma de aprendizagem e sei aprender melhor com as pessoas. Até aí fechou. Precisava também organizar todas as minhas ideias. Então trabalhei como as ideias vão chegar no meio do processo, ou seja, milhões de ideias vão aparecer, e eu não perder o meu foco. Terminando com o meu diário de ação. Eu vou pegar as ideias importantes e vou botar em ordem para fazer no meu dia, meu diário de ação. Fechou minha organização do plano de ação. Na terceira semana, literalmente o que estou fazendo? Definindo os macros, os mesos e os microciclos e escrevendo tudo direitinho. Eu botei no Linktree, lá na minha aba de periodização, numa pasta que tem lá, falando do projeto, falando sobre justamente os meus macros, os meus mesos ciclos na divisão. E os meus microciclos estão na aba de planejamento, onde eu vou colocando um por um do como eu estou fazendo. Perfeito? E aí a gente chega na parte literal, que seria da quarta semana, que é a execução. Como jogar isso dentro da minha rotina de vida. Então, na quarta semana, eu pego todas essas ideias e transformo em forma concreta. Então, lembra da vinculação? Eu trabalhei o pensamento, trabalhei o planejamento, trabalhei a execução do planejamento e vou trabalhar a execução no meu dia a dia. Para que na próxima fase, quando entrar no mesociclo de marketing e vendas, eu não possa ficar só na teoria. Cada conhecimento eu tenho que jogar dentro do meu projeto e não posso perdê-lo mais. Cada vez eu só vou crescendo. Lembra dos degraus? Eu vou subindo um degrau e não perco mais. Vou fazendo outra base e não perco mais. Fiz a minha base de fortalecimento pessoal, de convicções. Agora eu vou para a minha base de fortalecimento de marketing e vendas, para depois decidir com mais segurança o que eu vou escolher no outro mesociclo, onde já entra no meu segundo macrociclo, escolher o segmento, o produto e abrir a empresa em si. Então, com isso, nessa vinculação, eu trabalhei minhas ideias, fortaleci meu treinamento pessoal, trabalhei minha ideia de marketing e vendas. Isso vai me ajudar a escolher. Fechei os 2 primeiros meses, vou fechar meu macrociclo, meu primeiro, parto para o segundo. No meu primeiro meso é a escolha dos produtos, do segmento, o que eu vou querer vender e abrir a empresa. Com toda essa minha base anterior, eu consigo tomar a decisão mais fácil. Isso é a vinculação entre as etapas. Isso é tamanha importância para a gente não perder força no meio do caminho. O que precisa entender muito simples eu vou comparar aqui com a parte da educação física para ficar mais fácil. Quando eu falei que microciclo, a gente precisa trabalhar volume. Por que para a gente entender isso? Não tenha medo do volume de coisas que dá no início. É simples. Quanto mais eu trabalhar em volume, quanto mais for difícil a quantidade, não pode ser complexa as tarefas. Quanto mais for trabalhoso, porque tem muita coisa a fazer, é normal no início do projeto, o que acontece? Eu vou correndo mais. Se eu tivesse que correr cada dia, só no primeiro microciclo, sei lá, corre 10 km, corre 10 km, corre 10 km. Não se preocupa com velocidade, com tempo, só corre, só corre. Quando entrar no outro macrociclo de intensidade, ou no mesociclo de intensidade, o que vai acontecer? Eu vou ter volume, chão, eu consigo correr 10 km tranquilamente e começa a bater tempo, começa a bater velocidade. Eu vou dando intensidade a esse volume de corrida. Se eu não fizer esse trabalho de volume, eu não vou conseguir correr 100 metros. E não vai adiantar para eu correr uma maratona, tá bem correndo 100 metros só e não consigo correr mais 2, 3, 4 km. Preciso correr 42.
Então, é importante sempre no início a gente trazer o volume. É trabalhoso? É. Dá dificuldade? Dá. Mas não há problema nisso. A gente vai tentar trabalhar os acertos e os erros a gente vai ressignificar. Faz parte. Não tenha medo do volume. E nessa vinculação, a gente vai criando a intensidade no meio do caminho, vai subindo como se fosse uma onda. Onda, onda. Olha a onda? Brincadeira. Tirando o tchacabum à parte, mas a gente vai subindo como se fosse uma onda de crescimento, onde vai dando cada vez mais. Cheguei num ponto que eu não perco aquele volume e começa a dar intensidade. Vou para outro ponto, o volume começa a ser um pouco menor e a intensidade é mais forte. Até no final que eu vou estar tomando decisões complexas, muito mais fáceis. Esse é o objetivo do nosso plano de ação. Qualquer preparação física, seja de um atleta ou seja de um plano de ação de uma empresa, funcionando desse jeito, é bem mais simples de entender como trabalhar essa questão do volume e essa intensidade de forma gradativa. Essa é uma dica importantíssima que a gente tem que trabalhar. E isso só dá atenção, principalmente no microciclo, nos primeiros mesociclos e nos macrociclos. Quando chegar lá no final, no último macrociclo, no último mesociclo e no último microciclo, a gente só vai estar trabalhando produtividade. Ou seja, o que eu preciso mais para vender? O que eu preciso melhorar para vender? Bati uma meta, mas eu preciso chegar e dobrar, triplicar essa meta. O tempo todo eu preciso fazer já 15 vídeos, 10 ações, 10 copies, 10 imagens. São coisas muito mais complexas do que simplesmente parar aqui agora e trabalhar, explicar um plano de ação, um planejamento, uma planilha de educação física. Apesar de que, por exemplo, para mim agora, fazer vídeos é complexo, editar vídeos é complexo. É complexo não, é difícil, é trabalhoso, eu tenho que aprender do zero. Seguir o cronograma que eu coloquei com a vida toda de trabalho junto é difícil, dá trabalho, mas uma vez eu me acertando nisso, tem hora que eu vou estourar o prazo, tem hora que eu não estou conseguindo publicar vídeo todos os dias, tem hora que o Instagram vai ficar pendente. Mas acertando isso no início, trabalhando isso no início, quando eu precisar soltar 5 campanhas de marketing, vai ficar mais fácil. Quando eu precisar soltar 10 vídeos, eu já sei editar, já sei cortar, já sei colar, já sei criar, botar musiquinha. Eu vou estar sabendo fazer todo esse processo. Por quê? Porque no início eu trabalhei volume, nos primeiros microciclos eu trabalhei volume e no final eu vou trabalhar intensidade. Espero ter ajudado com esse planejamento total, espero que tenha ficado a ideia. Qualquer dúvida, entre em contato, aqui pelo YouTube mesmo. Depois eu vou deixar com calma o e-mail direitinho para quem tiver alguma dúvida nesse planejamento. Cara, isso serve para plano de ação, isso serve para mudar minha vida, isso serve para fazer um planejamento de vida, para fazer uma preparação física. Isso serve para tudo. Eu estudei, aprendi, demorei muito para entender como funciona isso, muito complexamente, porque antigamente a gente não tinha essa quantidade de informações que tem hoje. Mas se seguir esses passozinhos, esses 3 vídeos, não há mais obstáculo na sua vida que você não consiga resolver. Só basta planejar e colocar no papel. Isso é difícil? Dá trabalho? Mas te garanto que o resultado compensa. Um abraço.